Olá, meus amigos do canal Conf, sejam bem-vindos. Trilha Ensino da Contabilidade. E aí, tá gostando da nossa trilha? Eu espero que você esteja realmente curtindo e aproveitando. Se você é professor, tente fazer uma técnica, implante uma técnica diferente. Explique para os alunos a experiência nova. Eles também vão se sentir entusiasmados com isso. E vão ajudar, vão colaborar. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Se você gostar, não vai querer mais parar de fazer. Tá bem? Olha só, estamos falando sobre grupos, dinâmicas de grupos. E hoje nós vamos falar de uma dinâmica bastante interessante, bastante rica e que, a meu ver, é muito estimulante aí, né? Chama-se grupos de oposição. Olha aí, estimula um pouco de competição, estimula debate, né? Vamos ver. Grupos de oposição. Então vamos lá. Qual o objetivo? O objetivo principal é desenvolver a capacidade de argumentar, de debater, de analisar, avaliar a argumentação do outro, né? Contrapor argumentos, defender ideias ou teorias, atacar ideias ou teorias, sempre com base em argumentos. Então veja, que importante nós falarmos aqui. É fundamental essa técnica. É muito importante que o professor, e a gente vai ver isso, tenha um controle muito bom sobre a turma, para que a coisa não descambe. O objetivo da técnica é estimular o debate, estimular a oposição de ideias com argumentos, né? Que é o que nós deveríamos ter aí até num ambiente democrático o tempo todo. Então, tomar muito cuidado com isso. Bom, como funciona essa técnica? É simples. Você vai formar dois grupos. Então, você vai dividir a classe em dois grupos. Pode até criar um terceiro, se você quiser, para mediar. Normalmente, quem faz o papel do mediador é o professor. Mas você pode criar um terceiro grupo para mediar. Um grupo terá a tarefa de defender uma ideia, então você vai trazer um conceito, um grupo vai defender uma ideia ou as vantagens. O outro grupo vai atacar a mesma ideia ou mostrar as desvantagens. O assunto a ser debatido deve ter sido estudado com antecedência individualmente pelos estudantes. Então, você vai pedir aí para que eles estudem em casa, sozinhos, determinado tema. Formará, então, o grupo, dois grandes grupos na aula. Um grupo vai se reunir para defender determinada ideia que você vai colocar, oposição ou assunto. E outro grupo vai se reunir para tentar para ir contra essa ideia, se opor a essa ideia, tá bem? Então, por exemplo, em ciências contábeis, né? Poxa vida, como que nós podemos fazer isso? De repente, usando o próprio exemplo do ativo intangível, as formas de avaliar, por exemplo, o capital intelectual, as formas já existentes. Você solta lá para o grupo defender e o outro atacar. Quer dizer, então, é correto a teoria X para avaliação do capital intelectual? Um grupo vai defender, o outro vai se opor. Ok? Num primeiro momento em aula, então cada grupo se reúne para organizar os seus argumentos. Determina-se um tempo para a atividade. Então, geralmente 20 a 30 minutos. Cuidado com o tempo. Terminado o prazo, o professor, então, coloca os grupos, e aqui é muito importante, você tem que organizar a sala de aula para isso, coloca-se os grupos de forma que todos se vejam. Então, tem que ser um de frente para o outro. Então, quando você for fazer essa dinâmica, às vezes, dependendo do tamanho de sala de aula, seria interessante reservar um espaço na universidade maior, um auditório, algo assim, um local onde uma sala mais ampla, enfim, né? Então, o professor agora ocupa o lugar do mediador.
E aí inicia-se o debate, dando a palavra para um dos grupos, que a partir daí estabelece o diálogo. Então, por exemplo, o professor pode dizer, olha, começa então o grupo que se opõe à avaliação do ativo intangível de capital intelectual pelo método tal. O professor, isso é muito importante, não entra na discussão do tema, fica ali observando apenas. É possível a inversão da posição dos grupos visando desenvolver maior agilidade de argumentação. Né? Então, quer dizer, você iria começar pelos que defendem para ir pelo de oposição, pode começar ao contrário, não tem problema, ou até mesmo se você vê que a coisa está enrolada, inverte, continua o outro, depois volta nesse, não tem problema nenhum. Ao final, o professor se manifesta sobre os argumentos apresentados e sobre qual grupo atuou melhor. Então, é claro que você, professor, vai ter que estabelecer critérios seus e que você vai avaliá-los durante a exibição do grupo, né? Para que você possa depois dar esse feedback, que é muito importante, tá? Bem, e aí então o professor dá o seu feedback dizendo o que se conclui do debate realizado. Então veja, primeiro, o professor se manifesta sobre os argumentos do grupo que defendeu a ideia. Depois se manifesta sobre os argumentos do que se opôs à ideia. E no fim, o professor conclui dizendo: este debate levou às seguintes conclusões. O método de avaliação do ativo intangível capital intelectual apresentado foi defendido pelo grupo tal como positivo, por isso, rebatido pelo grupo de oposição, por isso, conclui-se então, e pronto, ponto final. O professor não tem uma resposta correta, ele vai concluir o que foi debatido. Bem, olha, mais cuidados que nós temos que ter nessa técnica. O professor deve cuidar para que o debate não se faça apenas em cima de argumentos. Desculpa, para que o debate se faça apenas em cima de argumentos, impedindo os chamados achômetros, impedindo provocações agressivas sem fundamentações. É igual aqueles debates políticos que a gente vê por aí, né? Às vezes você vê lá que não tem argumento, a pessoa quer atacar o outro. Não. Precisa dar argumento. Por que eu discordo de você? Discordo por isso. E você de mim por isso. Não existe achômetro. Eu acho que o método melhor de avaliação do capital intelectual seria esse, por isso. Peraí. Mas qual é a base? Isso foi aplicado? Não. Então, e assim vai, tá? Então, essa técnica, ela estimula a competição entre os grupos. Portanto, o professor deverá refletir se a aplicação poderá prejudicar de alguma forma a turma. Se achar que vai prejudicar, melhor às vezes não aplicar. E aí, pessoal, essa técnica está no livro Professor na Hora da Verdade, editora Avercamp, do professor Marcos Mazeto. Recomendo. Você está gostando do nosso canal? Deixa um like pra gente, se inscreva, ativa o sininho aí que você recebe notificações do vídeo. Tá bom? Agradeço a vocês aí sempre pela audiência do canal e continue conosco. Até a próxima.